Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Estamos na terceira estação, né? São 14 capítulos. Cada capítulo corresponde a uma estação da cruz. Então nós iniciamos com a primeira estação, que corresponde ao signo de Capricórnio. Depois fizemos a segunda estação, que corresponde ao signo de Aquário. E hoje nós vamos estudar a terceira, que está relacionada com peixes. Cada uma dessas hierarquias solares, né, que é o nome que os mestres ascensos dão para os signos, né, eles chamam de hierarquias solares, porque tem o entendimento de que isso não é apenas uma circunstância relacionada ao plano da manifestação, né, ou seja, as estrelas no céu e as configurações astrológicas, mas mais do que isso, são emanações que vêm do plano espiritual, né, de algo que está para além do plano manifesto e que se manifesta gradualmente na lei dos ciclos aqui no universo onde nós estamos. Mas essas hierarquias, elas estão na verdade no centro do Sol, do nosso grande Sol central, lá que é o ponto do espírito, né? O ponto onde o espírito é o ponto central a partir do qual o espírito se expande na manifestação, né? E é desde esse ponto central que emanam essas 12 diferentes hierarquias solares, né? Esses 12 diferentes jeitos de manifestação do divino, né? São como se fossem 12 facetas do divino, né? E cada uma dessas hierarquias solares possui um hierarca, né? Um mestre que preside sobre toda essa hierarquia, né? E no caso da hierarquia de peixes, é o mestre Jesus, né? Ao menos para as evoluções da Terra, né? Esse ponto não está muito claro, assim, né? Até agora, pelo menos para mim, mas ao que me parece, esses hierarcas são designados, no caso, para o planeta Terra, né? E podem ser outros. Se não me engano, posso estar errado quanto a isso, mas ao menos para nós que estamos aqui no planeta Terra, são esses os hierarcas de cada uma dessas hierarquias, né? No caso de peixes, é o Mestre Jesus. E o tema hoje é a morte. Uma dissertação sobre a morte e o morrer. Transição, eterialização. Essa palavra é uma palavra meio inventada, né? Mas é o processo de se tornar éter, né? No inglês é etherealization. Eu quis deixar traduzido dessa forma porque é a ideia de que é a realização no éter, né? A realização do éter. Quer dizer, nós nos aproximando da realidade do plano etérico. Isso vai ser explicado mais a fundo ao longo da aula, né? É para a nossa iniciação de peixes no caminho do coração. Então ele vai falar sobre a morte como esse processo de transição e do ser material, físico, se tornando o ser etérico, né? Se aproximando mais das esferas celestiais. Eu vou para preparar um lugar para vocês, para que onde eu sou, vocês também possam ser. Essas são palavras de Jesus, podem ser traduzidas de outras formas também, né? Eu vou para preparar um lugar, para que onde eu estou, vós também possais estar, né? Só que, como no inglês eles utilizam o I am, eu quis traduzir com o eu sou mesmo, né? Porque é o nome de Deus. Onde eu sou, ou seja, onde o Cristo está, onde o Cristo é, né, eternamente, para além de qualquer tempo ou espaço, né? Por isso que faz mais sentido usar o ser do que o estar, né? O ser, ele é eterno, ele é para sempre. O estar, ele é transitório, pode estar aqui num momento, estar ali no outro, né? Isso eu sou, ele traduz melhor essa ideia, né, de onde o Cristo está. O Cristo está numa realidade eterna, né? É o ser. E que nós podemos também alcançar esse ser. Ou seja, o Cristo que estava em Jesus
vai na frente para preparar um lugar na casa do Pai para que nós também possamos alcançar a mesma coisa que ele alcançou. A ideia é essa. Vai, tá travado aqui. Um minutinho. Aos destemidos que estão prontos para desafiar o último inimigo, chega um tempo na vida de todo iniciado em que ele deve enfrentar a tentação de crer que a morte seja real. Nas palavras de Paulo, o último inimigo que será destruído será a morte. E já lestes as palavras de Serapis Bey, a sua advertência para resistir à morte, como a personificação do véu de energia chamado mal, assim como a força impessoal que finge privar todo homem e mulher da herança da imortalidade, o presente de Deus para a criação. Então a ideia de resistir à morte está ligado à ideia da gente resistir ao mal, né? É essa força que tenta fazer a gente crer que nós somos mortais, que nós vamos acabar e que, portanto, nós não teríamos acesso à imortalidade, né? Então, a morte seria a crença nessa ideia de finitude, né? Não, nós temos a herança da nossa imortalidade que foi dada por Deus, é o presente de Deus para a criação, né? E aqui o mestre utiliza a ideia de véu de energia, chamado mal. No inglês é um jogo de palavras, é evil. Evil significa mal em inglês, só que pode ser também e-veil, que é E, que é energia, véu. É como se fosse o véu de energia. Véu de energia é o próprio mal. No inglês é como se fosse a mesma palavra, assim, né? E a gente entender o mal como um véu de energia é um jeito muito interessante de a gente entender isso, né? Porque quando a gente fala mal, isso tem muitas conotações ao longo de séculos e séculos, né? E a tendência é que a gente encare isso com muito mais peso, né? A ideia de um véu de energia, ela é mais científica, digamos assim, né? A ideia de que existe um véu, realmente, que se coloca entre nós, a nossa consciência, a nossa percepção, e o Deus interior que nós realmente somos, né? Então, a gente superar o mal, a gente se livrar do mal, é a gente desfazer esse véu de energia que tenta se colocar entre nós e o nosso Deus, né? A gente fala, não, vamos dissolver todos aqueles pecados, todas aquelas ideias que nos afastam de Deus e perceber que nós somos, né? Que eu sou. E que, portanto, Deus está em mim e eu estou em Deus, né? Por algum motivo, seja hábito ou doutrinação, a humanidade aceitou o conceito de que o deitar-se do corpo físico, a cessação da vida, da consciência e das batidas do coração na forma material seriam a definição de morte. Essa definição não está nas escrituras e nem é encontrada na lei cósmica. Então agora o mestre vai prosseguir a nos mostrar como o conceito humano de morte é errado, né? Essa ideia de que a morte é quando o corpo para de respirar e o coração para de bater, né? Ele vai mostrar pra gente que, na verdade, na lei cósmica, esse não é o conceito de morte, né? O conceito de morte é uma outra coisa que ele vai nos mostrar ao longo dessa aula, né? Conforme, então, intensificamos nosso esforço de fundir nossa consciência com a vossa, não podemos fazer nada, exceto desafiar o registro, a memória e a consciência de morte que espreita, como o inimigo dentro do acampamento, em níveis subconscientes da percepção da humanidade. Aqui o mestre está usando como se fosse uma metáfora bélica, né, de guerra, assim, tem um acampamento ali de guerra e tem um inimigo infiltrado, assim, né? Na ideia de que a gente está travando essa batalha, né, contra o mal, contra batalha para a gente alcançar a vitória da nossa ascensão, e nessa batalha tem o inimigo que pode estar ali à espreita, escondido, né, andando pela sombra ali no acampamento que a gente montou, e que isso corresponde ao nível subconsciente, né, da nossa percepção. Então a gente precisa identificar
essas questões e entendê-las mais a fundo, né? O que é realmente a morte, né? Quem é esse inimigo, né? Quem é esse último inimigo que precisará ser vencido, né? As palavras de Paulo. Deve-se lembrar que na hora da crucificação de Nosso Senhor, está registrado não que ele morreu, mas que ele entregou o Espírito. Essa denominação é uma explicação mais apropriada do que ocorre na hora da transição. Outra coisa que a gente poderia citar aqui também é a ideia de que Cristo deu a vida por nós, né? Isso é diferente de falar que ele morreu por nós, né? Muita gente fala assim, Cristo morreu pelos seus pecados, né? A gente vai explorar essa ideia bem mais a fundo ao longo da aula, mas a ideia é de que ele deu a vida por nós, né? Isso é muito mais do que simplesmente morrer por nós, né? É dar a vida. Tem uma questão de transcendência e uma questão de eternidade aí que não corresponde a esse conceito humano de morte que é um fim, assim, né? E aqui o mestre está trazendo essa mesma ideia. Ele entregou o Espírito, né? Ele não morreu. Ele entregou o Espírito, é uma transição, né? O que vai acontecer depois disso, né? A gente vai entender aqui ao longo da explicação do mestre. Nós definimos transição como aquele momento em que a alma deixa o invólucro físico e faz a transição para a morada do corpo etérico, por vezes chamadas de invólucro etérico, né? Então aqui a gente está explorando essa ideia de eterialização, né? Da transição da esfera física para a esfera do etérico. Esse campo de força de energia eletrônica, no caso etérico, né, vibra em um nível de consciência imediatamente abaixo das oitavas de perfeição dos mestres ascensos. Ou seja, o plano etérico ele é o plano mais alto que a gente alcança na esfera da matéria, e ele está imediatamente abaixo da esfera do espírito, da perfeição, que é onde os mestres habitam. É no plano etérico que os mestres podem descer, é o máximo que eles podem descer para encontrar a gente ali naquele ponto de consciência do etérico e nos trazer a instrução. É no plano etérico que a alma, a identidade individual em evolução, permanece entre as suas encarnações, que continuam por tanto tempo quanto seja necessário para evoluir no tempo e no espaço nos planos da Mátria. Ou seja, a gente vai continuar encarnando e reencarnando até alcançar o objetivo total, né, da eternidade da nossa alma, da vida eterna. O entregar do Espírito marca a hora em que o sopro do Espírito Santo deixa a espiral mortal. Este campo de força providenciado por Deus, por um certo ciclo de oportunidade, para provar a mestria pessoal no plano e dimensão físicos. Então aqui ele está explicando que o corpo físico ele é como se fosse um suporte. Ele é providenciado por Deus por um certo tempo. Nesse certo tempo a gente tem a oportunidade de aprimorar nossa autopercepção como eu sou o que eu sou, adquirir mestria pessoal sobre a esfera física e então realizar a nossa ascensão, né? Vou comentar brevemente sobre esse termo espiral mortal. Isso aí é uma citação de Shakespeare que o mestre está fazendo. Tem uma passagem, se não me engano, em Hamlet, que ele fala assim, quando nós tivermos jogado fora essa espiral mortal, a tradução pode ser bobina também, né? É uma ideia de que é um invólucro em espiral, assim, né? E na hora que a gente tiver jogado isso fora, né, é um momento que o Hamlet está lá fazendo um monólogo, na hora que ele fala ser ou não ser, né? É nesse momento ali, né, que é bem, bem famoso. Ele utiliza essa expressão, mortal coil, espiral mortal. E Shakespeare foi uma das encarnações de Saint Germain, né, do mestre Saint Germain. Shakespeare, na verdade, era um pseudônimo de Francis Bacon, que foi a última encarnação do mestre Saint Germain. Então, quando ele escreveu as peças shakespearianas, ele estava realmente... É como se ele estivesse escrevendo a Bíblia da nova era, assim. As peças de Shakespeare realmente são muito, muito profundas. E ali tem muito, muito conhecimento para o próximo ciclo que vai vir, o ciclo de Aquário, né? Mas Saint Germain já sabia disso, já estava muito próximo da sua ascensão e estava lançando assim as bases para tudo que viria em seguida. Os trabalhos de Francis Bacon também vão muito nesse sentido, mas aí é mais no campo da ciência, né, no campo da filosofia, e aí no campo da arte que
que o mestre trouxe assim, essas ideias mais profundas da alma humana e da espiritualidade, né? Então ele fez esses 2 trabalhos ali na sua última encarnação. Então, continuando aqui. Se isso não é a morte, então o que é a morte? Né? A imagem que eu escolhi aqui, ela é simbólica, assim, mais ou menos, de como que é o plano etérico, né? Na verdade, o que está sendo demonstrado aqui é a árvore da vida, né? Isso aqui está demonstrando uma realidade espiritual, né? O corpo causal, essas emanações de luz. Mas o que está nos arredores, assim, eu escolhi essa imagem porque essas imagens dos arredores é mais ou menos como é visualmente no plano etérico, assim. É parecido com o plano que nós habitamos, assim, a natureza, as montanhas, é um plano de manifestação também, né? Existem objetos, existem construções, existe a natureza, mas a impressão é de que tudo é um pouco mais reluzente, mais puro, né? As cores são mais vibrantes, né? Então é mais ou menos assim que é o visual do plano etérico. Quando a gente tem sonhos em que o visual é assim, né? Em que tudo é muito vivo, tudo é muito pulsante de vida, é porque a gente está realmente no plano etérico, está tendo uma experiência no plano etérico enquanto o corpo dorme. Na verdade não é um sonho, né? É uma experiência real. Enfim, mas continuando aqui. Se isso não é a morte, né? Ou seja, se a morte não é quando o corpo para de respirar, quando o coração para de bater, então o que é a morte, né?